Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar com a sua presença por meio dessa palavra e falar conosco no íntimo dos nossos corações. E por falar nisso, como que está o seu coração, irmão? Como que está o coração, minha irmã? Vamos embora colocar mais um tijolinho aí na construção? E o texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 2, a partir do verso 29, para aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Diz assim: Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento de um de seus descendentes que se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunha disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. O livro de Atos é o livro que transiciona. Lucas escreveu 2 volumes como se fosse só um livro. O seu evangelho, que é ali para Teófilo, talvez um representante da liderança política de Israel, um homem muito honrado, e que Lucas estava escrevendo com a finalidade de contar a história de Jesus Cristo, mas que transicionou justamente para o livro de Atos, que é o 2º volume que nós podemos dizer desse evangelho, chamado assim de o 5º evangelho, se pudéssemos dar um nome para ele. Por quê? Porque conta a história da continuidade da salvação obtida por meio da obra da cruz do Senhor Jesus Cristo, por meio desses homens, como muitos, Paulo, Silas, Barnabé, Estevão, Pedro, João e Tiago, entre outros, os apóstolos que estavam ali, andando e pela presença do Espírito Santo operando sinais e maravilhas. Fala disso, de uma ponte, fala de um momento de transição. E eu quero trazer esses versículos humildemente hoje para a nossa vida. Vamos fazer as aplicações pertinentes? Fala: Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção. Eu gosto dessa parte porque, meu irmão, todo homem e toda mulher que caminha com Jesus durante um tempo, eles vão começar a manifestar convicções. E a convicção, a fé é uma convicção, é uma visão espiritual. Então nós devemos falar com convicção. Olha, irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção, sempre falaremos com assertividade. Por quê? Se temos fé em um Deus que promete e não erra, aquilo que nós estaremos falando será acertado, terá assertividade. Então fale com convicção. Olha, ele fala que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado. Ele mencionou anteriormente uma passagem do livro de Salmos que era profética, que se referia ao Senhor Jesus. E Pedro, como Davi, também era um profeta. Então, o profeta, irmão, ele fala muito pouco de si mesmo. Um homem e uma mulher de Deus, ele fala muito pouco de si mesmo. Dos outros, somente aos outros, se lhe perguntarem, dos outros para os outros, nem pensar. A fofoca nunca será bem-vinda. Agora falaremos muito de Deus, irmão, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então fale pouco de você, irmão. Fale nada dos outros. Para os outros, como conselho, se te perguntarem, agora fale muito de Deus. Porque, olha, no final ele fala: o seu túmulo ainda está aqui entre nós. E ele foi sepultado. Ele morreu, foi sepultado e aqui está entre nós. Por quê, irmão? Precisamos ter a consciência de que somente Deus é eterno. Então, nós começaremos a falar de eternidade. Irmãos, o Satanás não é eterno, ele é criado. Quando nós falamos que Deus é eterno, é que ele já existia antes de todas as coisas, ele sempre existiu. Ele é, ele não era. Ele não vai ser algo, ele é. E isso traz para nós segurança daquilo que é a nossa origem. Dele nós viemos. A palavra fala
em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes ele se refere como o princípio e fim, o último e o derradeiro, e ele também é o caminho, então ele é o motivo de todas as coisas, porque somente em Deus nós temos eternidade. Gosto de um texto que está em Isaías 40, 28, fala: será que você não sabe? Ainda não ouviu falar do Deus eterno? E eu gosto disso justamente porque Isaías teve a visão da eternidade de Deus. As pessoas que andam com Deus começam a ser plantada em seu coração a eternidade. Sabem que isso aqui, meu irmão, é passageiro e efêmero. Toda tribulação é passageira. Toda angústia é passageira. Toda dor é passageira. Mas a bondade do Senhor, ao que vencer, será eterna. Ao que vencer, ele fala: o Criador de todo o mundo nunca se cansa e nem perde as suas forças. Ninguém é incapaz de imaginar a grandeza da sua sabedoria. E é justamente isso que nós estamos tentando alcançar. Davi sabia disso. Por quê? A palavra fala que ele morreu e foi sepultado. Mostra a efemeridade dele. Então quem pode plantar a eternidade em nosso coração? Somente aquele que é eterno. Somente por meio de uma manifestação deles. Nós percebemos no caminho dos discípulos com o Senhor Jesus que somente em João 13, Jesus diz para eles, chamam eles de quê? De filho. Por quê? É a filiação que dá a paternidade. E o que faz com que nós venhamos a assumir a filiação de Deus? Bom, o Senhor Jesus em João 8, ele fala justamente para os fariseus que eles eram filhos do diabo. Por quê? Porque eram mentirosos. Então a filiação está associada à verdade implantada em nosso coração por meio do seu propósito. Precisamos ter convicções e falar daquilo que é eterno, daquilo que é verdadeiro e vivo e real. Olha, no versículo 30, ele continua falando: mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento de um de seus descendentes, que um de seus descendentes se sentaria no trono. Jesus era chamado de filho de Davi, irmão. Então, as convicções do povo de Deus vão além da morte. Mesmo que Davi soubesse que fosse passar pela morte, a morte para nós cristãos é apenas uma porta, ele sabia que Deus cumpriria as suas promessas mesmo depois que ele fosse morto. Então, não há por que preocupar, irmão. Por que nós nos preocupamos? Porque nos apegamos justamente às preocupações dessa vida aqui, irmão. O dinheiro para pagar no final da conta, que o governo coloca uma pressão em nós, sabe? Parece que se nós não casarmos até Jesus voltar, parece que nunca seremos felizes. Nós sempre achamos, sabe, que precisamos chegar num lugar para viver. Irmão, já estamos vivendo a eternidade. A morte para nós que estamos em Cristo é apenas uma passagem. Olha o que Paulo fala. Eu gosto desse texto em 1 Coríntios, porque é justamente disso, dos nossos inimigos. A caminhada de Jesus mostra justamente isso. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 26, o apóstolo Paulo fala: o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Ou seja, o último inimigo na vida do cristão a ser destruído é a morte. Deus está querendo te matar, meu irmão. Deus está querendo te matar, meu irmão. Não se assuste não, é pro velho homem. Mas saiba que em Cristo, e nós vamos chegar lá, nós sempre viveremos. Nós sempre viveremos. Olha, viver é Cristo, morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Somente em quem foi plantada a eternidade no coração está convicto disso. A palavra continua dizendo: Davi estava olhando para o futuro. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Lembra que os Salmos, eu até ministrei essa palavra, ele fala aqui no versículo 27, ele leu os Salmos diz: pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, e nem permitirá que o teu santo apodreça no túmulo. E está falando também, logicamente, irmão, aqui tipificando o nosso coração, os nossos sentimentos. Muitas vezes nós pensamos que estamos andando num vale de morte, que tudo ao nosso caminho é morte. Mas o próprio Davi escreve no Salmo 23, ainda que eu ande, porque andaremos por vezes pelo vale de sombra e morte, eu não temerei. Por quê? Porque Ele está conosco. Porque Ele é fiel e não pode negar a sua palavra. Então é nele que nós devemos nos apegar, irmão. Olha,
Nós só podemos falar de eternidade, irmão, quando nós mudamos o foco de visão. Perceba como ele fala, ó, Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição. Quem olha para o futuro, irmão, começa a entender a verdadeira obra da salvação. Começa a entender que nós não fomos feitos para aqui, irmão. Irmão, esse mundo já está condenado. Minha irmã, esse mundo já está condenado. Você já viu que as palavras do Senhor Jesus se cumprem, que o pecado anda aumentando e o amor anda entrando em extinção? E é nesse momento que nós só podemos entender que só se atinge a glória através da oração, porque nos conectamos na videira. Precisamos mudar o nosso foco de visão. E o que é a visão, irmão? A fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. O futuro a gente vê, irmão. A gente consegue enxergar com os olhos carnais o futuro, mas o que é a fé? O que é um mensageiro de Deus? O que é um profeta? É um homem, é uma mulher de Deus que deu uma voltinha no futuro, ganhou uma promessa de Deus e voltou aqui no presente para contar para os demais, para pegar os demais e levar para lá, porque a missão ainda é de resgate, é pregando Jesus que nós seguimos. Eu quero repetir, é pregando Jesus que nós seguimos. Então precisamos mudar de visão, meu irmão. Só podemos falar, meu irmão, só podemos falar de eternidade quando nós começarmos a enxergar como Deus enxerga. E como que Deus enxerga, irmão? Eu gosto muito dessa passagem porque para mim, eu tô falando aqui, Alisson, dos versículos que falam sobre a visão de Deus, que são muitos, não são poucos, esse é o que talvez melhor traduz aquilo que como Deus enxerga, inclusive como ele nos vê, que era justamente o profeta Samuel ungindo Davi a rei. Esse mesmo Davi, ele fala assim, em 1 Samuel 16, versículo 7, fala: mas o Senhor disse a Samuel, não julgue o homem pela sua aparência ou sua altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. O Senhor vê o nosso interior, aquilo que está escondido, irmão. Nós vemos, a palavra fala, vê o coração. Nós conseguimos enxergar o coração a menos que Deus nos revele, irmão. Nós conseguimos enxergar um coração de uma pessoa a menos que Deus nos revele. Eu muitas vezes vejo pessoas iradas, pessoas com muita raiva, com muito ódio, as suas feridas sangrando. E eu sei que ela não é daquela forma, que ela está sob influência do sentimento. Eu consigo enxergar hoje, irmão, porque o Senhor, ele dá essa capacidade. Nós conseguimos mudar o foco de visão, porque ele não olha para a aparência. Ali Samuel estava querendo ungir os bombadão, meu irmão, os fitness que estavam vindo, que o próprio pai, a própria família achou também que era melhor. Chamaram todo mundo para o banquete, meu irmão, mas Deus não deixou que servisse o banquete, porque ele falou para Samuel, não é esse. Eles estão olhando pela aparência. Eles estão olhando aquele que tem aparência de rei. Mas enquanto isso, Davi estava lá, meu irmão, tirando a ovelha, arrancando da boca do leão. Agora imagina essa cena de um pastor. Sangue, meu irmão, sabe, zelando pelas criações de Deus, por aquilo que Deus se importava, um homem segundo o coração de Deus. E o que é um homem segundo o coração de Deus? Uma mulher segundo o coração de Deus. Pensa como Deus pensa e sente como Deus sente, e não age por sentimentos, embora sinta. Em toda a nossa angústia, ele também foi angustiado. Olha, quero continuar. Essa palavra é linda. Essa palavra é linda. Olha, foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Irmão, ele começa o começo da ministração, lembrando que essa ministração aqui é justamente depois de Atos 2, depois do derramar do Espírito Santo. Esse homem fala em nome de Deus, ele fala pelo Espírito de Deus. É Pedro falando. E ele condenou publicamente, ele fala assim, aqueles que vocês condenaram com a ajuda dos gentios, embora os gentios estivessem na ignorância. Então precisamos compreender isso. Por quê? Porque Deus está falando através do profeta, ali na qualidade de profeta Pedro, por meio do Espírito Santo, profetizando a um povo que Deus quer salvar, mas que estava condenando justamente a salvação. Então o que o mundo rejeita, meu irmão, o que as pessoas rejeitam como porta, como entrada da salvação, Deus usa
exatamente como caminho para te levar até Ele. Eu quero repetir isso para que entre em teu coração. Aquilo que o mundo rejeita, aquilo que as pessoas não conseguem enxergar, aquilo que as pessoas acham, de fato, não é o que Deus usa para levar Jesus até você. Quero ler com vocês um texto bastante esclarecedor sobre esse assunto. Isaías capítulo 55, versículo 8. Veja as palavras do nosso Deus. Pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Então, às vezes, o que o mundo rejeita, Deus aprova. E às vezes aquilo que a terra aplaude, o céu está rejeitando, o céu não está concordando. Então, com quem que nós devemos estar alinhados, meu irmão? É com Deus. Por quê, irmão? Olha, fala assim, todos nós somos testemunhas disso. Pedro negou Jesus, irmão, é ele que está falando. Negou, na hora do medo, na hora da aniquilação, que Jesus estava enfrentando a morte. No momento da tensão, negou, irmão. Os discípulos se esconderam dentro de uma casa, com medo de serem mortos também. Embora enquanto estivessem com Jesus operando as maravilhas e operando tudo aquilo, eles estavam lá, uhul! Eu não estou julgando, irmão. Quem de nós, meu irmão? Quem de nós, minha irmã, que não teria negado ele? Quem de nós? Olha, a palavra diz o seguinte, fala que todos foram testemunhas e tem um propósito. Deus quer que nós vivenciemos com ele, principalmente o período ali de humilhação, vergonha e morte, para depois ver que aquilo não pode nos parar. Eu quero repetir, nada pode parar um escolhido de Deus se ele se alinhar à vontade do Senhor, se ele estiver debaixo do centro da sua vontade. A dor, a vergonha, a afronta, a oposição familiar, a oposição na igreja, a oposição política, a oposição do sistema financeiro, nada. Se Deus quiser te colocar, vai isso que vai acontecer. Ele foi, para terminar, no versículo 33, ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo. O Pai lhe deu, o Espírito Santo lhe deu. É Jesus quem dá ordens ao Espírito. E ele derrama a palavra. Lembra que haja luz no começo? O Senhor é a luz. Que haja luz, e o Espírito começou a se movimentar, movendo a luz no meio do caos. Gênesis capítulo 1, versículo 1. É a palavra que dá direção ao Espírito. Embora eles glorifiquem um ao outro, e todos estejam sujeitos ao Pai, porque o Pai, a origem de tudo e de todos, o eterno, é que comanda, irmão. Precisamos ter ideia de como funciona a Trindade, mas é a palavra que diz, que dá direcionamento ao Espírito. O Pai lhe deu, irmão. Então Deus honra e cumpre, meu irmão, as promessas para os que não sucumbem à dor da caminhada. Deus honra e exalta para aqueles que não venham a perecer diante da humilhação e da vergonha. Por quê, irmão? Porque foi assim que ele escolheu. As pessoas vão nos ver humilhados. As pessoas vão nos ver sentindo dor. As pessoas vão nos ver com vergonha. Mas Isaías capítulo 61, versículo 7, eu quero declarar, meu irmão, levante a sua mão. Minha irmã, levante a sua mão, receba com fé, coloque uma mão no coração e creia nessa palavra. Em lugar da vergonha e das ofensas pelas quais passaram e que foram grandes, vocês terão honra, riquezas e alegrias em dobro para sempre. As pessoas precisam ver, irmão, para acreditar. As pessoas precisam, entender que nós estamos passando por esse momento. Mas saiba que tem um motivo. Qual? Como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Porque, meu irmão, a história vai continuar e vai se propagar. Deus está querendo levar através de nós, que somos a igreja, a outras gerações. Lembrando que o Espírito foi derramado, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. O mesmo Espírito derramado será derramado a outros. É a intenção de Deus continuar a história, para que mais e mais sejam salvos. Haverá continuidade, haverá perseverança. E eu quero terminar aqui declarando João capítulo 10, versículo 9.
e 10, que diz assim: sim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens verdes. É tudo que a ovelha precisa. É tudo que ela manta. Fala: pois o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em plenitude. Gostaria de terminar aqui essa mensagem, gostaria de entregá-la para vocês, para breve reflexão, declarando, meu irmão, que você venha, minha irmã, você venha a se entregar para o Senhor e a não sucumbir à dor, porque o Cordeiro Santo tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor Jesus